Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Meu nome é Débora, eu tenho 33 anos, trabalhava como personal trainer e comecei o cara que iria ter um casamento comigo, iniciei tudo, até posso dizer que firmemente casar, pelo telefone. O que acontece é que uma amiga da minha mãe já se relacionava com um americano e ele era soldado e tinha se refugiado aqui no Brasil. Eu sei, essa história pode parecer um pouco ilusória, mas ela era real. Os Estados Unidos, eles contratam árabes, turcos, os mais fortes, e principalmente do exército turco, os bem treinados, para fazerem parte, né, da parte da frente que é mais preocupante nessas questões de confrontos, né, para não falar outro nome aqui. E que trabalham nas fronteiras, naquela coisa do Oriente, quando precisa de alguma conversa e tal, ou algum confronto mesmo. Então, eles contratam muitos imigrantes, e aí falam que, né, depois que se passar lá o tempo do soldado, você pode morar nos Estados Unidos, você pode ter o seu dinheiro lá, o seu green card, e vários benefícios. E no caso dele, ele acabou cumprindo metade como um soldado, e depois encerrou de uma outra forma e resolveu morar no Brasil e morava então com essa amiga da minha mãe. E aí ele conhecia um outro americano que pediu o número do meu telefone para conversar comigo, porque tinha visto uma foto minha com a amiga da minha mãe. E eu lembro muito bem que quando eu perguntei assim, né, para saber se eu dava meu telefone ou não, eu pedi uma foto pro casal, né? E aí ele me deu uma foto desse americano de quando ele tinha, sei lá, uns 20 anos no máximo. Só que naquela época ele estava com os seus 37 anos. Então meio que eu recebi uma foto para tentar imaginar como ele era, mas não tinha como porque ele já estava muito mais velho, né? O cabelo poderia ter mudado, várias coisas. E eu conversava com ele praticamente todos os dias pelo telefone, porque ele falava que queria conhecer a minha pessoa, porque tinha interesse de casar. Vou ser bem sincera para vocês, eu conversando com ele, a voz dele era uma voz robusta, grave, que me dava a entender que era um homem forte e que eu fiquei um pouco com vergonha tanto de perguntar para ele como de perguntar para o casal, porque eu queria passar aquela imagem da mulher que não está interessada na parte física e nem na parte financeira, mas sim, a parte estética era algo muito importante para mim porque eu cuidava de mim. E eu já estava numa fase de não só tomar suplementação para manter lá o corpo, porque o corpo era o meu cartão de visita para que outras pessoas quisessem trabalhar comigo, mas também começar a pensar em procedimentos estéticos, em cirurgias, em algumas alteraçõezinhas. Eu era muito focada nisso. E aí ele me falava com uma voz toda forte. Ele era parecia, né? Porque eu não tinha visto foto nem nada. Ele era chucro, parecia ser chucro. Mas é aquele homem selvagem que as mulheres falam que exala a essência masculina, né? E que tem mulher que gosta daquele homem grosso, né? Que fala por cima, fala, não, eu sou o homem da relação. Ele era uma coisa assim. Falava comigo de sobretudo. E no terceiro dia ele já estava falando mais intimamente. Gente, quando eu falo que ele me ligava, era só voz, tá? Então não tinha chamada de vídeo, não. Era uma ligação, né, de voz de adulto, se é que vocês me entendem. Ele gostava de descrever o que ele queria fazer comigo quando a gente se encontrasse. E óbvio que aí a gente não tá falando de beijinhos, né? Cada vez que a gente conversava,
a coisa apimentava mais. Só que chegou um momento, isso lá para os seus 4 meses, conversando todos os dias, que simplesmente acabou a parte de saber um do outro, de falar sobre cultura, sobre o que gosta, de projetos, de o que queria como família e casamento, e ficou só nessa parte da safadeza. Eu tentei alertar ele algumas vezes, mas ele não parava. Ele já me ligava armado, se é que vocês me entendem. Eu não via, porque não era vídeo, mas ele falava: ó, tô aqui, né? Duro e não é de dinheiro que eu tô falando. E aí, gente, a felicidade do início de, um americano que é soldado, que tá interessado em mim, que vai acabar os serviços e vai vir me ver, isso foi, assim, se esvaziando, porque não tinha mais o interesse de, quando a gente se encontrar, o que a gente vai construir. Ele só queria saber, né, de falar dos melão, de estar armado, de passar arma em tudo quanto é lugar. Então eu fui assim, e eu fui também desacreditando de que esse encontro ia acontecer e eu não estava errada. Chegou no momento que eu entendi assim, eu não sei se ele realmente estava trabalhando no exército ainda, mas eu não sei por que ele não conseguia ter esse contato com mulheres. E ele preferia ficar no telefone escutando essas coisas e ficando satisfeito de longe. Não sei se ele tinha algum problema, defeito, não procurei saber. Acabei me distanciando também desse casal que no início cobrava, sabe? Quando vocês vão se ver e tal. E depois eles foram silenciando também, não só da questão da minha conversa com esse americano, como do contato que a gente tinha antes. Então, eu não sei se aconteceu alguma coisa com esse cara, se eles descobriram que esse cara era alguma coisa ruim. Eu sei que eu fui deixando pra lá, e conforme eu fui negando, né, de continuar essa conversa, que pra mim não ia pra lugar nenhum, ele também foi parando de me ligar. Só que o perder o contato com esse casal não foi uma coisa assim, que se eu quisesse, eu podia ligar, mandar mensagem no WhatsApp que fosse, que a gente retornava a falar. Foi uma coisa assim que desapareceu do WhatsApp, desapareceu da região que morava, que era perto da minha. Eles simplesmente sumiram do mapa e não fizeram questão de me avisar sobre. Eu achei que tinha alguma coisa de errado com o companheiro que eles me apresentaram e eles ficaram com vergonha por isso, ou ficaram com medo de repente, se fosse alguma coisa grave, de eu querer, né, falar para as pessoas ou até fazer um BO, não sei muito bem. Só sei que eu fiquei com essa coisa de americano na cabeça e eu fui pesquisar que a minha profissão, ela é muito bem vista lá nos Estados Unidos, né? Como personal, dá para ganhar muito dinheiro. O que depois eu vi que não era muito bem assim, porque cada um fala uma coisa quando você busca isso de morar fora, né? Algumas pessoas falam que dá para ganhar muito, outras pessoas falam que você só vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e não vai ter qualidade de vida nenhuma. Mas eu fiquei com isso na cabeça e então, para praticar o meu inglês, aquela desculpa de sempre, mas também com isso na cabeça de que, porque eu construí tudo na minha mente que ia dar certo com esse americano. E aí era como se eu já tivesse um futuro construído e ele tivesse desaparecido, mas eu pudesse encaixar outro americano, então, que fosse. E um belo dia, um americano, então, me mandou mensagem e as coincidências, elas começaram a bater. Porque ele não mandou assim, alguma coisa tipo, eu quero te conhecer. Ele mandou oi. E eu demorei muito tempo para ver. E aí, quando eu fui olhar a conta, eu vi que ele era soldado, tinha umas coincidências. E aí, eu acho que depois de uns 2 meses que eu fui ver o oi dele, que eu respondi só um oi, e aí ele mandou saudades. Aí já me deu aquele chute na cabeça, né? Será que é o americano que falava muita besteira e que parou de conversar comigo e tal? E aí eu coloquei assim 2 olhinhos, né? Tipo, saudades. E ele mandou um áudio. Quando ele mandou um áudio, me gelou assim do tudo, do fio do pé, do cabelo, da nuca, porque eu reconheci a voz na hora. E aí eu não sabia o que falar. Porque ao mesmo tempo que eu fui distanciando, que eu não queria falar besteira e tal,
Foi a primeira vez que eu vi o rosto dele. E ele era o Ken em pessoa. Mas o Ken másculo, de farda, aquele poder, uma coisa Rambo, misturado com o selvagem do Tarzan, de olhos claros e queixo quadrado, com aquela pele branca. Eu falei, poxa vida, se eu tivesse visto que esse homem era bonito assim, eu tinha feito muito mais do que eu fiz só no telefone. E aí ele me confirmou que ele era um cara muito conservador, fechado, tradicional, que não tinha redes, e realmente eu vi os posts dele eram recentes, que não tinha muita gente curtindo e tal, e que ele ficou envergonhado de para onde foi a nossa conversa, mas ele não podia me falar que ele estava em missão. Quando ele começou a conversar comigo, ele tinha quase certeza de que ele ficaria nos Estados Unidos, trabalhando numa parte mais tranquila, administrativa do exército. Só que do nada mandaram ele para uma missão. Ele não queria perder meu contato, mas era uma missão perigosa que ele não sabia até onde ele ficaria com vida, há quanto tempo que ele ficaria lá. Fizeram ele descartar essa questão de namorar, casar e tal, porque era perigoso para a parceira e porque nem ele sabia se ele ia conseguir sobreviver para onde ele foi, para você ter noção, pra vocês terem noção do grau dos perigos que ele estaria passando. E aí ele quis descarregar mesmo essa coisa, sabe, de safadeza. Só que ele não me contou nada disso. Ele só ia direto porque ele ficou com medo de eu ficar triste, de eu falar que eu ia atrás dele, porque ele sabia que a gente estava se gostando, que a gente estava construindo ali, né, uma coisa. Então ele preferiu colocar panos quentes. E depois que ele voltou da missão, que estava tudo bem, que agora sim ele sabia que não ia participar de mais nada muito perigoso, aí ele resolveu então me procurar nas redes sociais para que a gente se encontrasse, ficasse junto. E ele falava assim, ó, menos de um mês eu tô aí. Eu quero te ver, me interessa. Não tem quem me segure. E nesse dia mesmo ele já, tipo, foi no shopping. Ah, comprei uma pulseira da Cartier. Eu não sei se é essa marca. Uma marca poderosa. Cara, sei lá, mais de R$ 2.000. Ele já foi comprando braceletes grossos, assim, sabe, pra mim. E me mostrando tudo. E falando que ia gravar o meu nome. E que ia me chegar com aqueles buquês gigantes de rosas e qual era a cor da rosa que eu gostava, que se eram vermelhas, ou que se eu quisesse até azuis ou pretas ele faria, que ele estava disposto a tudo, porque agora ele tinha um momento de casar e de construir a família dele, e que ele tinha gostado muito de mim. E nessa eu resolvi então perguntar do casal que tinha me apresentado. E ele disse que ficou sabendo que aconteceu uma situação não só de traição, mas bem pesada entre o casal, e que o certo era eles estarem separados, mas que depois disso eles ficaram meio que com vergonha de continuar o contato, porque foi muito pesado o que o parceiro fez com a menina que era minha companheira, e aí eles se distanciaram de todo mundo e resolveram viver sem contar ou sem falar sobre o que tinha acontecido, porque as pessoas julgavam que ela não deveria ficar com ele, e ele fez a cabeça dela, e tipo, vamos fugir para um outro lugar onde ninguém nos encheu o saco. Foi essa a história que ele me contou. Eu tentei contato com eles e não consegui de forma alguma. Bom, ele veio primeiro para o Brasil, me conheceu. Teve um probleminha lá na hora do rally rola, que às vezes ele, tipo assim, não funcionava. Ele vinha firme, né? E aí se desfazia tudo. E ele me explicou que porque ele tinha muitas memórias de confronto. Quando ele estava lá que ia se relacionar comigo, que ele distraía um pouco a mente, essas imagens de confronto vinham para a cabeça dele e por isso ele desfalecia. E que então qualquer coisa que fizesse ele distrair do foco que a gente estava ali na hora de se relacionar, já acabava tudo.
E colocar proteção é uma das coisas que, querendo ou não, né, o homem tira a mente do que está acontecendo para colocar a proteção para se relacionar. Então ele não conseguia, a gente tentou várias vezes, algumas funcionaram, outras não. Ele não conseguia muito usar a proteção por causa que na hora a armação ia assim por água abaixo. E aí até falei dele ver um psicólogo, terapeuta tal, e muito machão não quis. Mas eu pesquisando, né, isso é uma coisa normal, que pode acontecer com o homem, porque quando ele se distrai, né, a cabeça vai para outro lugar, é normal de acontecer isso. E que conforme você vai exercitando e treinando, aos poucos vai voltando e você vai conseguindo usar a proteção. Só que ele não queria. Ele queria já lá chegar ao macho que ele era. Então a gente teve um probleminha com isso, até eu usar uma proteção para mim, e aí ele continuar sem proteção. Eu acabei aceitando porque eu me senti muito segura com ele. Ele veio aqui e mudou tudo na minha casa no período de uma semana, sendo que nem na minha casa eu ia ficar, porque o objetivo era a gente morar nos Estados Unidos, e aí era muito complicado essa coisa de visto, então era melhor já pedir o visto de casamento, a gente casar, e depois ia ser fácil de tirar. E não foi, tá? A gente começou a ficar à distância um tempinho maior, porque eu só podia ficar lá definitivamente com esse visto, né? E no tempo que rolou de eu não conseguir esse visto, eu acabei engravidando. E eu acabei, essa gravidez, ela não continuou, né? Ela foi interrompida, não por mim, mas por problemas, acho que físico meu, de ansiedade, estresse, do modo que eu estava. Foi muito triste, porque era uma coisa que ele esperava, que ele já falava que era um menino e tal. E eu achei que isso ia abalar a nossa relação a ponto de um não querer mais olhar para o outro, não querer ter mais filho. Mas ele foi muito parceiro comigo nesse momento. Ele veio pra cá com dinheiro, sem dinheiro, independente da situação que ele tava, do trabalho que ele tinha que fazer. Ele não tava nem aí se ele ia perder o trabalho e tal. E ele me apoiou, assim, em todos os momentos. Então foi mais uma coisa para eu acreditar que esse homem, imagina, né, um homem te apoiar numa situação dessa, a gente tem que ver como o mínimo. Mas a gente acaba vendo como o máximo, porque a gente sabe muito bem como os homens reagem a algumas coisas, né? E aí eu acabei vendo como o máximo e entendendo que eu poderia confiar de morar com ele nos Estados Unidos, já que ele tinha me abraçado nos piores momentos da minha vida. Eu achei que ele tinha criado um trauma sobre isso, porque no meu caso foi sim um trauma, eu tinha medo de engravidar de novo. Também que a gente decidiu entre casal, a gente não ia focar mais nisso. Que a gente ia focar na nossa saúde, no nosso físico e tal. E eu já tinha esse lado estético, lembra que eu falei pra vocês? Bem mais aflorado. E ele já se cuidava porque ele era soldado. Então nós começamos a se cuidar, assim, 100% lá nos Estados Unidos. Alimentação, tudo. Exercício. E por ter acontecido isso, eu fiquei muito na minha cabeça de assim, ele vai me deixar porque eu não fui saudável bastante para ter o filho dele. A gente é casado. Então, tudo eu ficava me avaliando, sabe? E aí, pra piorar, eu peguei no computador dele e vi que ele tinha uma segunda conta. Que era uma conta, gente, onde ele ficava postando os vídeos, as fotos deles de farda. E não sei o quanto de mulher que tinha. Comentando, mandando mensagem no direct, mandando o número do WhatsApp. E ele respondia muitas. Porque eu não tinha conhecimento dessa conta dele. E ele também, com certeza, respondia muitas no WhatsApp, coisa que ele não quis me mostrar. Então, quando eu peguei assim, né, ele riu, ele falou que era besteira, porque era uma coisa online. Ele não tinha ido encontrar nenhuma dessas mulheres, muito menos pedido em casamento, muito menos feito tudo que ele fez para mim. Imagina, reorganizar toda a minha casa, sendo que só ia ficar uma semana, um mês lá no Brasil. E depois não ia ser visionada. E aí ele falou, nossa, besteira. Quem é minha esposa? É você, né? As outras são mulheres sedentas, né? E eu tenho o instinto de homem, posso até dar uma risada ou agradecer, mas não passa disso.
né? Eu já me conectei com as coisas que eu falava com ele quando era áudio, mas, né, ficou, será que não faz isso com essas mulheres também? Ele, não, você foi a escolhida para ser minha mulher, se der para ser a mãe dos meus filhos, se não, não, mas você é a minha mulher e esse trono, esse título jamais sairá. Tudo será suportável, perdoável. E aí, ó, lógico que ele estava falando das besteiras que ele ia fazer, não do que eu fosse fazer, né? Mas o que importava o que era estar ali no título da escolhida. E aí veio mais um problema para mim, porque antes ele não conseguia manter armado quando usava proteção. Só que eu fui para lá e aí ele não conseguia manter armado em momento nenhum. E começou o meu medo, porque eu pensei, será que ele tá se sentindo assim porque eu não consegui ter o filho dele, porque ele acha que eu não sou o suficiente, porque ele não tá gostando do que ele tá vendo, porque antes funcionava e agora não? E aí começaram a surgir muitas caraminholas na minha cabeça, e ele ficava num estado que assim, ele tentava, batia, né, na trave, assim, aquela coisa mole que quando não tá, né, firme, a gente não consegue, né, enfatizar a coisa. E aí ele ia ficando vermelho, e saía de perto de mim e socava a parede. Por quê? Comigo. E aí eu via que já vinha, sabe, nos pensamentos a questão do filho que não teve. Olha, eu fui ficando assim, com muito medo de ser trocada, dele colocar essa culpa em mim. Então, tudo que ele pedia, eu sempre fazia da forma mais perfeita possível, para ele ver que eu era uma pessoa boa para estar ali como esposa dele. Então, eu lembro que a primeira coisa que ele falou que gostava muito era algumas transformações, mas assim, mais de, não era harmonização ainda, mas era uma coisa estética, né, no rosto. De massagem que afinava, que assim, e começou a coisa de falar para colocar boca, né, com ácido hialurônico, enfim, fazer aquele preenchimento labial. Eu tão desesperada, rezando, pedindo que ele melhorasse, porque ele não queria ir no médico, porque ele não queria fazer terapia, porque na cabeça dele ele era saudável. Isso era por causa das imagens que ele tinha do confronto e agora das imagens que ele tinha da questão do filho que não se teve. Então eu rezava muito por uma intervenção divina que algo resolvesse essa nossa situação. E depois já, acho que a terceira aplicação de preenchimento, que ele gostou, né? A primeira vez que eu fiz, ele gostou, falou, põe mais, eu fui fazendo. Que eu cheguei, eu já achava que estava um pouco desproporcional para o meu rosto. Ele ficou armado e nós fomos tentar fazer e na hora que chegava perto, desarmava. E aí a gente distanciava, ele armava de novo, até que ele tentou vir na boca. E na boca ele armou, ele colocou, né? Então ficou como se tipo, ele tivesse ali, gostasse muito da minha boca preenchida, a ponto de resolver isso, de querer fazer isso. E aí ele não queria mais fazer de outra forma, né? Ele tinha um desejo só pela minha boca. E a ferramenta, né, lá. Então ele começou a falar que cada vez que os meus lábios ficassem maior, era melhor e ele gostava mais. E eu fui aceitando, então, fazer uma sequência desses preenchimentos que era ele que marcava. E no início era com o material certo, mas depois ele começou a falar que não tinha tanto dinheiro, que não era necessário ser com esse material, que podia misturar outro material. Eu não fui escutando nada, eu só fui aceitando, porque o meu medo era esse homem me abandonar. E eu tinha gostado muito de trabalhar lá, de tudo. Eu não queria voltar para o Brasil. E eu não poderia ficar lá
né, sem o green card e tal, que era o objetivo final. Então, ele foi marcando e foi fazendo cada vez mais, até o momento que eu comecei a me sentir desconfortável. E que eu comecei a entender que talvez ele queria isso, porque a minha boca, ela, além de ter esse fetiche, né, da mulher de filme adulto, da boneca que tem a boca aberta e preenchida, eu percebia que a minha boca ela começou a ficar um pouco sem movimentação. Então ele tinha mais controle, porque eu não conseguia ter aquela movimentação, né? E aí, ali ficava um pouco mais aberto e paralisado para ele fazer o que ele queria. E aí, quando eu falei pra ele que já tava bom, que eu não tava me sentindo bem, porque eu percebi que tava começando a perder um pouco da movimentação, ele pegava as minhas fotos antigas e falava que a minha boca era reta, que eu não tinha nada, que era horrível, que ele nunca tinha me falado porque ele me amava muito, mas que assim que eu aceitei, ele entendeu que eu tava pronta ali, né, pra ser a mulher que ele queria e que ele desejava e que ele valorizava muito isso em mim, mas que ele não me aceitaria daquela forma e que eu tinha que entender que era uma construção, que eu tava ficando do jeito da mulher dos sonhos dele. E nisso, eu fui deixando e cada vez que eu reclamava ou de dor ou da falta de movimentação, comecei a babar muito. Eu não consegui segurar a saliva. E aí começa a mudar a voz. Começaram a acontecer muitas coisas. E aí, por isso eu disse pra ele que já estava no limite. Não era todo mundo que aceitava fazer. Então, cada vez que um médico, um profissional já não aceitava mais mexer, ele ia para uma clínica mais clandestina que aceitasse, através do dinheiro, continuar o aumento desses lábios. E aí eu comecei a sentir como se tivesse um objeto estranho nos meus lábios. E depois eu perdi, eu não conseguia mais sentir. E aí eu não conseguia falar, respirar, dificuldade, cheiro, sabor, muita dificuldade. Se alimentar, ele começou a bater as coisas para eu tomar. E ele achava super normal. E eu já estava entendendo que ali eu estava numa situação que eu não tinha mais controle dessa parte do meu corpo. E para ele era ótimo, porque era como se eu já não conseguisse fechar a boca. E ali era a abertura, o caminho dele para ele usar como ele queria. Você já sabe do que eu tô falando. E isso armava ele instantaneamente. Ele olhava, ele estava ali pronto e ele queria partir para o ataque. Não interessasse que eu estava com falta de ar, usando babador. Cheguei a usar babador, para vocês entenderem o grau que a coisa ficou. Nisso, eu já não estava trabalhando, eu já não saía de casa. Fotos só em alguns ângulos específicos que as pessoas não entendessem como que estava, porque já tinha passado de exagerado para bizarro. Vocês têm noção de que você tem um lábio tão grande que você não consegue fechar a sua boca? E ele não parou por aí, ele começou a filmar. Então ele ria. Tenta falar aí, ha, ha. E filmava, porque eu não conseguia. Quando ia para fazer uma aplicação, ele filmava, porque era algo diferente, e ele compartilhava, mandando de exemplo para outras ou para outros parceiros. E tinham caras que queriam esse desejo e que começavam a pedir, eu não sei até onde, exigir para que as suas mulheres chegassem nessa condição dos lábios. Muitos ameaçavam de divórcio, ele chegou a me ameaçar, falar que eu não teria o green card, que eu não teria nada, que eu não era nada. E que pelo menos ali eu era dele. Então eu era alguma coisa, sem trabalho, sem conseguir olhar na cara das pessoas, sem conseguir, assim, limitou a minha qualidade de vida como humana. Chegou ao limite de eu não conseguir falar para ele. Eu não conseguia falar uma frase. Eu tinha que escrever. Eu tinha que digitar. Porque me faltava o ar, porque me caía saliva, porque me doía, porque a movimentação foi paralisando. E eu pedi ajuda. Nesse momento eu já não queria mais o green card, já não queria mais ele, não queria mais nada. Mas ele ainda exigia, e por essa dificuldade que eu acabei criando,
Eu já não conseguia me comunicar, imagina em inglês, sendo que eu não conseguia movimentar a boca. Eu não tinha dinheiro. Era como se eu fosse largada, com a boca daquele jeito. Quem ia olhar para mim iria ter a paciência de entender que eu precisava escrever para ler, para me ajudar, sem dinheiro nenhum, sem documentação de que estava lá legal. Vocês conseguem entender? Para mim, antes as pessoas já olhavam estranho. Nessa situação, ninguém ia olhar. Ninguém ia me ajudar. Era isso que passava pela minha cabeça, por isso que eu aceitava ficar com ele. E aceitava cada vez mais passar pelo procedimento e aumentar cada vez mais os meus lábios. Algumas pessoas que eu resolvi mandar a mensagem de texto e contar chegaram a falar: olha, esse estágio que tá, é impossível ele ter te amarrado e ter feito. Você aceitou. Eu confirmava que eu tinha aceitado e a pessoa falava: você chegou nessa situação porque você quis. Você aceitou porque você quis. Ele não te amarrou, te obrigou. Mesmo, né, através de palavras e tal, você escolheu. Então, assim, não tem muito o que a gente fazer, porque não tem aí um crime, né? Ele não te prendeu para você chegar nisso. E aí é que eu chorava mais. E chorava. Chorar causava dor. Imagina o desespero de não conseguir comer. Eu fui emagrecendo, 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 e aí a minha pele ficando flácida e só aquilo enrijecido, para vocês terem uma ideia da imagem do monstro que eu fui virando. E quando eu olhava no espelho e via esse monstro, eu não queria sair do quarto. Eu não queria ir atrás das pessoas. E ele usava isso como: sim, você virou uma aberração, né? Uma aberração que eu uso o que eu gosto de fazer e tá ótimo. Que ótimo que você não se sente bonita. Por quê? Não tem, né? Não tem como se comunicar, não tem como forças para sair dessa situação. Quem me ajudou a sair dessa situação foi uma última esteticista, enfim, uma mulher que ele queria fazer algo que nenhum médico, nenhuma clínica, mesmo clandestina, mesmo em hotel, mesmo pagando enfermeiro ou quem quer que fosse para injetar, ninguém mais queria. O meu aspecto estava numa situação que se acontecesse alguma coisa, a pessoa ia ir presa. Então ninguém mais queria. Eu acho que essa esteticista, essa mulher, ela aceitou não para fazer, mas já para me ajudar, porque ela sabia que ali estava rolando alguma coisa de errado. Ele não tinha problema de me deixar fazer o procedimento, às vezes ele gravava, às vezes ele me deixava lá no hotel com a pessoa, na clínica clandestina, e depois me buscava, eu ficava do lado de fora, enfim. Ele não tinha medo, né, porque ele sabia que eu queria me esconder. Eu saía de capuz, de lenço, eu não gostava, eu já não saía normal na rua. E aí foi que essa mulher, ela tentou conversar comigo e ela viu que eu não conseguia falar. Ela viu o estado que eu tava. E aí ela pediu para eu escrever, então ela não fez o procedimento. Ela falava que tinha que retornar lá, porque era uma substância que você ia aumentar, o aumento só ia se ver daqui a alguns meses, não era de imediato. Ela era estrangeira, tá, gente? Se eu não me engano, eu acho que era mexicana. Nessas sessões, eu ia para desabafar. Eu contava tudo para ela. E no que eu ia contando tudo para ela, ela foi me pedindo para eu tentar fazer foto, para eu tentar fazer vídeo, para eu tentar deixar o áudio ligado para gravar, porque ele não tava nem aí. Ele achava que eu não era essa pessoa que ia ter força de pedir ajuda, de sair. Então ele fazia tudo assim, ó, uma ciota, porque eu me senti um monstro que a única pessoa que eu conseguia olhar era a pessoa que ele colocava do lado para aplicar mais coisas. E aí nisso ela foi criando toda uma coisa, a gente ficou nisso acho que uns 15 dias, para ela falar: agora você tem a minha ajuda, se você quiser sair, né? A gente pode denunciar. Se o problema é o green card, você vai ganhar o green card só pela denúncia do que ele tá fazendo aqui, né? Das falas do que ele tá colocando. E você tem que retirar isso logo, porque pode dar uma necrose, porque pode dar a paralisação total, que eu já achava que era paralisação total da minha boca e tudo. E eu não, assim, não sei, acho que era a única saída, era confiar nessa mulher. E ela foi por mim, ela fez tudo, a gente só fez isso quando a gente teve certeza de que todas as provas possíveis apontavam para ele
me fazendo esse tipo de violência, né, física. Eu consegui gravar até uma parte da nossa relação, enfim, foi, não tinha como as pessoas, a polícia não acreditar, né, porque ele podia reverter a situação ainda mais como um cidadão, soldado americano, aquela coisa toda. Eu lembro que eu chorei tanto no dia que me escutaram, que ficaram do meu lado, de entender que eu não podia ficar naquele lar com ele, que eu teria que ter minha documentação com a americana pelo tempo de casamento, pelo que eu estava passando. Não foi rápido, tá? Como eu tô contando aqui para vocês, mas só de eu conseguir ir para um abrigo e de eu conseguir começar a cuidar disso, que foi a parte mais difícil. E que por ela ser esteticista, ela foi ajudando, óbvio que tinha que ser um médico, um enfermeiro e tal, mas ela correu atrás de contato, sabe? Porque era um caso que as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, graças a Deus alguém olhou e falou, meu Deus, eu vou tentar ajudar. Eu não consegui retirar tudo. Eu não consegui voltar a 100% o movimento da minha boca. Eu não consegui voltar a 100% do que eu era fisicamente. Mas eu consegui ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. De pelo menos não babar, de respirar, de conseguir movimentar de novo para falar. E aí, gente, é fono, é um monte de coisa, né? Que eu comecei a auxiliar ela, assim, como secretária, de marcar consulta e a parte administrativa e tal, para conseguir recuperar esse dinheiro. E aí vocês falam, nossa, essa mulher caiu do céu, que mulher é essa e tal, tal, tal. E sim, eu acho que ela não só caiu do céu, mas eu não sei. Quando ela viu a minha primeira foto, mesmo na situação que eu tava, ela se apaixonou por mim. Essa mulher fez tudo isso porque ela se apaixonou por mim. Hoje nós estamos juntas. Nós casamos. E eu nunca pensei que eu iria sentir algo assim por uma mulher. Porque primeiro foi admiração. E aos poucos ela foi me confessando, né? E o que é uma mulher, uma pessoa se apaixonar por você, vai ser imagem terrível que infelizmente eu não tenho como mostrar a foto. Mas imaginem assim, sabe, salsicha assim embaixo, em cima, e até a boca ficar aberta, a ponto dele não precisar ficar querendo que eu abra e eu querendo fechar para ele ter ali a entrada como se fosse um túnel, né, para ele fazer o que ele queria. Então imagina uma pessoa te ver nesse aspecto e se apaixonar por você nesse aspecto. Além da ajuda que ela deu para mim, ela se apaixonou pela minha alma antes mesmo de me conhecer. E isso é tão real que nós estamos juntas já há tempos. E hoje muito bem, cada vez mais me recuperando e voltando à minha aparência normal. Entre muitas camadas. Isso acontece muito. Não só nessa coisa de preenchimento, sei o que tal. E vou generalizar aqui. Para a pessoa ter um defeito, o homem no caso ter um defeito, e jogar esse defeito para o parceiro. Para o parceiro resolver. Para o parceiro se machucar e se transformar e trazer o resultado de um problema que é da própria pessoa. O cara não conseguia ter relação. Ele tinha aí um desejo maluco por essa parte da boca e transformou a mulher num monstro e ela aceitou como se isso fosse a culpa de um problema dele. Quantas vezes, quantas situações, né, não só bizarras, nós vemos isso. O parceiro ali culpando a mulher e a mulher ali já não tendo mais o que se fazer, seja fisicamente ou emocionalmente, não tendo mais para onde correr para se transformar, virando outra pessoa, virando um monstro interno ou externo, para resolver algo que é da outra pessoa. Complicado, né? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.